Eu sempre achei que conhecia aquelas águas da Amazônia como conhecia as linhas da palma da minha mão. Passei a vida inteira navegando por rios, igarapés e lagos escondidos, guiado pelo som dos pássaros, pelo cheiro do vento e pelas histórias dos pescadores velhos que pareciam saber tudo sobre a mata. Mas naquele dia, desde o começo da manhã, sentia algo diferente no ar. Um incômodo leve, quase imperceptível, como se a floresta estivesse segurando o fôlego e observando cada um dos meus movimentos. O rio estava mais silencioso do que o normal. A correnteza, geralmente viva e barulhenta, parecia preguiçosa, arrastando a embarcação de maneira lenta e incerta. O canto dos pássaros diminuía quanto mais eu avançava, e até os insetos pareciam evitar sobrevoos perto da superfície da água. Eu olhava para os dois lados, vendo as margens cheias de vegetação densa, as raízes grossas e retorcidas se estendendo sobre a terra molhada, e sentia que aquele trecho da mata tinha uma presença diferente, como se estivesse escondendo algo. Foi quando virei uma curva estreita entre as árvores e o vi pela primeira vez, o lago. Um lago enorme, profundo, completamente parado, como um espelho sombrio encravado no meio da floresta. Eu tinha certeza de que nunca tinha passado por ali. Nenhuma lembrança, nenhuma história, nenhum pescador, nem os mais antigos, jamais mencionaram aquele lugar. Ele simplesmente estava ali, surgindo como uma fenda escura em um mundo que sempre foi verde. O jeito que ele me encarou, porque sim, tive a sensação de ser encarado por ele, fez meu coração bater um pouco mais rápido. A água era tão lisa que refletia o céu nublado como se fosse vidro, mas por baixo daquele brilho havia algo opaco, pesado, quase sufocante. O silêncio ao redor era tão intenso que eu conseguia ouvir meu próprio respirar, lento, arrastado, como se meu corpo estivesse tentando se adaptar à tensão do ambiente sem perceber. Aproximar-me do lago foi como entrar em outro mundo. As árvores ao redor eram maiores, com troncos grossos que subiam tortos em direção ao céu, como se estivessem competindo por um pedaço de luz. Suas raízes invadiam as margens e mergulhavam na água escura, lembrando braços longos, dedos finos, agarrando a superfície como se tentasse impedir que ela se movesse. A luz do sol mal passava pelas copas, criando grandes manchas de sombra que tremulavam mesmo sem vento. Desliguei o motor e deixei o barco deslizar devagar. O ar parecia mais pesado ali dentro. A temperatura subiu alguns graus, e uma sensação de pressão se instalou nos meus ouvidos, como se eu tivesse descido rápido demais para o fundo de um mergulho. Mas eu ainda não entendia, apenas sentia. Sentia que o lago estava vivo, que me observava, que esperava algo. Quando lancei a linha na água, antes mesmo do anzol afundar, senti uma vibração fraca correndo pelas minhas mãos. Foi tão rápido que poderia ter imaginado, mas não foi uma força normal de peixe, nem um toque leve de folha submersa. Parecia mais orgânico, como se a água tivesse pulsado por um instante. Meu corpo inteiro se enrijeceu, e um arrepio subiu pela minha coluna, lento e frio, deixando meus pensamentos desalinhados. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Tudo em mim gritava para sair dali, mas, ao mesmo tempo, havia algo hipnótico naquele lugar, algo que fazia minha mente se distanciar um pouco das minhas próprias decisões. Era como se o lago quisesse que eu me aproximasse mais, como se estivesse me chamando. Enquanto a linha afundava na água escura, senti novamente aquela sensação estranha, uma presença, uma espécie de consciência ao meu redor, observando, testando, curiosa. E pela primeira vez na vida, senti que não era eu que estava pescando. Era o lago que estava me esperando. O sol já estava baixo, tingindo o céu com um laranja sujo que parecia se dissolver atrás das copas enormes. O pescador, agora mais inquieto do que curioso, sentiu que o clima ao redor começava a mudar. Não era só a escuridão chegando, era como se o lago respirasse devagar. Cada pequena onda parecia um suspiro pesado, profundo, quase entediado ou impaciente. Ele ajeitou a vara de pesca, tentando se convencer de que estava sendo dramático demais. Mas aí veio o silêncio. Não era o silêncio normal da mata, aquele cheio de sussurros de insetos, estalinho de gravetos e pássaros se despedindo do dia. Era um silêncio morto, vazio, tão profundo que fazia os próprios pensamentos ecoarem dentro da cabeça dele. Esse silêncio era errado. O pescador olhou em volta. As árvores pareciam ter ficado mais escuras, como se a sombra nelas fosse grossa,
uma espécie de tinta espalhada de propósito. O reflexo do céu na água desapareceu sem aviso. Agora o lago era só um espelho preto e opaco, sem brilho, sem vida. Parecia petróleo, mas mais espesso, mais frio. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não era frio de vento. Era o tipo de frio que vem quando alguém te observa. Ele tentou ignorar, focando na boia da linha, mas ela sumia, aparecia, sumia de novo, como se estivesse pulsando, como se estivesse acompanhando a respiração do lago. Foi então que ele começou a ouvir os ruídos. Primeiro, um estalo distante, como madeira rachando. Depois, algo parecido com um murmúrio abafado debaixo d'água, impossível de distinguir, mas claramente humano. Seus olhos se arregalaram quando percebeu que o som vinha de perto, muito perto, e só acontecia quando ele piscava. Cada vez que fechava os olhos por um milésimo de segundo, o murmúrio se aproximava. Quando abria, silêncio. Ele endureceu o corpo, tentando manter os olhos abertos por mais tempo, mas a tensão queimava. Uma gota de suor escorreu pelo rosto, gelada. Pela primeira vez desde que chegou, ele se perguntou se aquele lago realmente deveria existir. Talvez ninguém tivesse descoberto aquele lugar antes por um motivo. O ar ao redor começou a pesar, como se estivesse ficando mais denso, mais pesado, mais quente. Era difícil respirar. O pescador apertou o cabo da vara com tanta força que os dedos ficaram brancos. Algo estava errado, drasticamente errado. E então ele viu. Bem na margem oposta, entre as raízes tortas de uma árvore gigantesca, havia algo parado. Uma silhueta, imóvel, fina como uma sombra, alta demais para ser humana. Ele esfregou os olhos, e quando abriu, a silhueta estava mais perto, muito mais perto. Ele não piscou, não tinha coragem, mas os olhos ardiam, implorando por um segundo de descanso. Ele resistiu até onde deu. E aí? Quando a pálpebra caiu por meio segundo, o murmúrio voltou. Desta vez, tão perto que era como se estivesse ao lado da orelha dele. Quando abriu os olhos de novo, a silhueta tinha sumido. Mas a vara de pesca puxou com violência, como se algo gigantesco tivesse mordido a isca. E pela primeira vez, o pescador desejou nunca ter encontrado aquele lago. A vara de pesca entortou com tanta força que o pescador quase foi puxado para fora do pequeno barranco onde estava sentado. Ele se firmou com os pés, afundando as botas na lama úmida, sentindo a terra ceder logo abaixo da sola. O lago parecia vibrar, cada puxão reproduzindo um tremor que subia pelo cabo da vara e se espalhava pela espinha dele como corrente elétrica. Ele tentou girar o molinete, mas a linha estava rígida, tensa como arame. O coração dele martelava tão alto que parecia competir com o barulho abafado que vinha debaixo da superfície. Um som grave, lento, quase como se algo estivesse rasgando o fundo do lago. A água, antes lisa e escura, agora se agitava em círculos. Ondas redondas se espalhavam como se algo enorme estivesse prestes a emergir. O pescador sentiu o estômago virar. Todo o instinto dentro dele dizia para soltar a vara e correr, mas suas mãos pareciam grudadas, incapazes de abrir. Era como se o lago estivesse segurando ele. A linha vibrou de novo, desta vez mais forte, mais brusca. E então, de repente, tudo ficou imóvel, sem ondas, sem ruído, sem movimento. O lago voltou a ser um espelho, mas agora o reflexo mostrava coisas que não existiam. As árvores pareciam mais tortas, como se tivessem envelhecido séculos num instante. O céu mostrava manchas escuras, rasgos de nuvens que não estavam ali quando ele olhou de verdade. O reflexo do próprio pescador não parecia exatamente com ele. Era mais magro, com os olhos mais fundos, e estava sorrindo. Ele engoliu seco e, como se estivesse saindo de um transe, soltou um grito e largou a vara. O som ecoou de um jeito antinatural. Não no lago, mas dentro da cabeça dele, como se o ar não estivesse colaborando com o próprio desespero. A linha da vara afundou devagar, até sumir no breu líquido. E aí o pescador sentiu que não estava mais sozinho na margem. Aquele peso invisível atrás dele voltou. Um sussurro quase inaudível arranhou a nuca, como se alguém estivesse tentando falar através da respiração, sem usar palavras. Ele virou devagar, o coração esmagando o peito, esperando ver a silhueta fina e alta que o observava antes. Mas não havia nada,
Só a escuridão das árvores, agora tão fechada que parecia um túnel infinito. Ele respirou fundo, tentando se acalmar, quando ouviu algo se arrastando na água. Algo que não era peixe, nem jacaré, nem nada que ele pudesse reconhecer. Um som úmido, pesado, irregular. A superfície começou a se romper em bolhas lentas, enormes, como se um corpo muito grande estivesse subindo, mas sem pressa nenhuma. Uma forma apareceu por baixo da água, distorcida, mas claramente enorme. Ele recuou um passo, o peito apertando. A coisa estava chegando mais perto, lenta e inevitável. Era como observar um pesadelo subir do fundo do mundo. E, entre as bolhas, ele viu olhos. Não eram olhos grandes, nem brilhantes, nem monstruosos no sentido clássico. Eram pequenos, humanos, mas mortos, sem expressão, como os olhos de alguém que desistiu há muito tempo. O pescador tropeçou para trás, caindo sentado na lama, enquanto a água formava ondas que batiam contra as margens. A forma submersa parou. Os olhos continuaram ali, observando, só observando, sem piscar, até que, sem aviso, afundaram de novo, arrastando consigo as bolhas, o movimento e levando tudo de volta a um silêncio sufocante. O pescador ficou imóvel por minutos, paralisado, respirando tão rápido que parecia estar engolindo o ar errado. As mãos tremiam de um jeito que ele não conseguia controlar. Ele pensou em ir embora. Mas, quando tentou se levantar, percebeu algo que fez o sangue gelar. A trilha por onde ele veio simplesmente não estava mais lá. O mato tinha fechado, como se nunca tivesse sido movido por nenhum ser humano. E, pela primeira vez, ele teve certeza absoluta. O lago não queria que ele fosse embora. O pescador ficou parado diante da trilha que desaparecera, tentando processar o impossível. As folhas altas fechadas bloqueavam completamente a passagem, formando uma parede verde densa, sombria, tão compacta que nem a luz do final da tarde conseguia atravessar. Não era só mato. Era como se a floresta tivesse crescido rápido demais, num intervalo irreal, como se tivesse engolido o caminho por vontade própria. Ele respirou fundo, a garganta seca, a mente cheia de pensamentos que se atropelavam. Eu não vim tão longe assim. Tem que ter uma saída. Tem que ter. Mas a floresta parecia rir por dentro. Cada som que ecoava, um galho distante quebrando, folhas se roçando umas nas outras, um pássaro que ele nem reconhecia, parecia um sussurro zombeteiro, tirando sarro do desespero dele. Tentando manter a calma, ele decidiu contornar a margem do lago. Talvez encontrasse algum caminho alternativo, ou um ponto onde a vegetação estivesse mais aberta. Ele caminhou devagar, cada passo fazendo o barro grudar na bota como se tentasse segurá-lo ali. O lago, quieto demais, refletia o céu de um jeito distorcido e desconfortável, quase como se estivesse mostrando uma versão errada da realidade. O silêncio começou a incomodá-lo. Não era o silêncio natural da floresta ao anoitecer. Era um silêncio pesado, sufocante, quase ensaiado, como se tudo ali estivesse esperando ele dar o próximo passo. Quanto mais ele caminhava, mais percebia que a vegetação parecia mudar. As árvores estavam escuras demais. Alguns troncos tinham marcas profundas, como gás antigas que tinham arranhado madeira. A sensação de que estava sendo observado voltou, ainda mais forte, ainda mais próxima. Ele olhava para trás a cada minuto, esperando ver alguém ou alguma coisa, seguindo seus passos. Mas a trilha continuava vazia. O ar ficou mais úmido. O cheiro de terra molhada misturado com algo mais forte, mais estranho. Um cheiro de água parada, de algo velho, guardado por tempo demais. Ele ouviu, bem de leve, a água se movendo atrás dele. Virou rápido, o coração na boca. A superfície estava calma demais. Foi então que algo tocou o tornozelo dele. Um toque frio, leve, quase curioso. Ele olhou para baixo num estalo e viu apenas a água lambendo a margem, mas havia ondulações se afastando, como se algo tivesse recuado de volta para dentro do lago. Ele deu 2 passos para trás, respirando rápido, o peito apertado. A paranoia começou a ganhar corpo. A mente dele, exausta, começou a completar silhuetas entre as árvores, sombras que se moviam rápido demais quando ele desviava os olhos. Eu só preciso sair daqui, murmurou, tentando convencer a si mesmo.
Foi então que uma voz sussurrou. Não vinha das árvores, não vinha do vento, não vinha do lago. A voz vinha da cabeça dele. Volta. Ele congelou. A palavra parecia ecoar dentro do crânio, vibrando suave, quase brincando com seus nervos. Volta. Ele apertou as têmporas com força, tentando afastar aquilo. Mas a voz falou de novo, desta vez mais firme. Você não devia estar aqui. O pescador cambaleou alguns passos para trás. A mente dele parecia se torcer, como se algo estivesse cutucando as memórias, abrindo brechas, tentando entrar. O lago refletiu a silhueta dele, mas a sombra atrás, aquela figura magra e torta com a cabeça inclinada, não era ele, e não devia estar ali. Ele piscou, e a figura sumiu do reflexo, mas o coração já estava disparado como nunca. Ele começou a correr pela margem, tropeçando nas raízes, desviando dos arbustos que pareciam fechar mais a cada metro. A floresta agora respirava. Ele ouvia o som de uma respiração lenta, profunda, pesada, como se estivesse vindo do chão, ou do lago, ou de ambos. A luz começou a sumir rápido demais. O céu escurecia como se alguém estivesse apagando o dia com as próprias mãos. Quando finalmente parou, exausto, apoiado numa árvore fina e torta, percebeu algo aterrorizante. Não importa para onde ele corria, o lago sempre aparecia na frente dele, como se estivesse movendo as margens, como se estivesse cercando, como se estivesse brincando com ele. E a cada passo, a voz voltava, mais clara, mais nítida, mais próxima. Agora, você é nosso. O pescador já não sabia por quanto tempo estava correndo. O fôlego tinha ido embora há muito, mas o pânico mantinha as pernas dele funcionando, uma tentativa desesperada de escapar de algo que ele nem conseguia ver completamente. A floresta ao redor parecia dobrar, torcer, girar em padrões que não faziam sentido, como se o próprio lugar estivesse vivo e mudando de forma para confundi-lo. O lago continuava surgindo na frente dele, não importava por onde fosse. Sempre calmo, sempre escuro, sempre esperando. Ele caiu de joelhos na lama, exausto, o peito ardendo enquanto tentava puxar ar. As mãos tremiam tanto que mal conseguiam se apoiar no chão. A noite tinha engolido tudo. As árvores eram silhuetas tortas, retorcidas, como dedos tentando agarrar o céu. A água refletia apenas escuridão. Nem as estrelas tinham coragem de se mostrar ali. Ele ouviu a voz novamente, desta vez clara demais para ser apenas um pensamento. Fica. A palavra se espalhou dentro do crânio dele como eco dentro de uma caverna. Ele apertou os olhos com força, tentando afastar aquilo, mas quanto mais resistia, mais a voz crescia. Você viu demais. Já respirou nosso ar. Já tocou nossa água. O pescador levantou cambaleando, tropeçando na própria respiração, tentando dar um passo atrás, mas o chão cedeu sob seus pés. Não era lama normal. Era gelada, profunda, como se estivesse puxando. Ele puxou a perna com força e o pé saiu da lama com um som pegajoso. Mas algo ficou para trás, a sensação de ser agarrado. Ele caiu para trás e observou, horrorizado, quando a margem do lago começou a se mexer, como se a água estivesse engolindo o solo, transformando tudo em um lodo vivo que respirava, em um ritmo lento e faminto. A superfície da água se abriu, não como um animal abrindo a boca, mas como um olho se abrindo. Um enorme círculo escuro se formou, um redemoinho silencioso, profundo, tão negro que parecia puxar toda a luz ao redor. E então, algo saiu dele. Primeiro, braços alongados, finos, encharcados, com dedos longos demais, dobrados em ângulos impossíveis. Depois, a cabeça, pequena demais para o corpo, coberta por uma espécie de pele lisa, quase translúcida, como a barriga de um peixe. Os olhos eram 2 buracos escuros, fundos, sem qualquer brilho. Um ser que parecia vivo há tempo demais, como algo que nunca deveria ter deixado as profundezas. A criatura ficava meio dentro, meio fora da água, o corpo dobrado como se não obedecesse às leis do mundo. Ela não piscava, apenas observava, como se estudasse sua presa. O pescador recuou arrastando-se, o coração tão rápido que doía no peito. A criatura tiltou a cabeça para o lado, de um jeito lento, curioso. Então apontou um dos dedos compridos em direção a ele.
E a voz voltou em sua mente, agora com o timbre daquela criatura. Fica. Ele tentou se levantar, mas a floresta dava voltas ao redor dele, fechando, girando como um funil. A criatura ergueu o corpo, ficando ainda mais alta, quase tocando os galhos mais baixos das árvores. As pernas eram como dois longos pedaços de carne dobrada, sem estrutura, movendo-se de forma irregular a cada passo. Ela caminhou pela margem como se não tivesse peso, e cada vez que tocava o chão, a água subia, escorrendo em direção ao pescador. A terra se liquefazia, transformando-se num tapete lodoso que avançava com ela. O pescador gritou, mais de desespero do que de esperança, e correu de costas até bater nas raízes gigantes de uma árvore. Ficou preso, sem saída, o lago na frente, a floresta atrás, e a criatura se aproximando devagar, como se estivesse realmente saboreando o medo dele. Ela ergueu a mão. O ar ficou pesado, denso, sufocante, e a voz sussurrou pela última vez: agora você pertence ao fundo. A água se ergueu como braços líquidos, envolvendo as pernas dele. A criatura avançou com um movimento brusco, silencioso, e tudo desapareceu: o ar, a luz, o chão. Ele foi puxado para dentro, para o fundo, para onde o lago escondia aqueles que usavam ver demais, e nunca mais voltou à superfície. Eu sempre soube que certas partes da Amazônia não gostam de estranhos. Meu pai dizia que algumas águas carregam memórias e que a floresta tem lugares que só deveriam ser vistos de longe. Mas eu nunca dei muita fé nisso, até o dia em que encontrei o lago que ninguém dizia conhecer. Tinha saído cedo, com o barco leve, seguindo um braço de rio que eu nunca tinha explorado. A mata estava fechada, com árvores tão altas que pareciam esconder o céu de propósito. Quase não dava para sentir vento ali dentro. A umidade grudava na pele como um pano úmido. Eu remava devagar, atento a cada detalhe do som da água batendo no casco. Depois de horas, o rio começou a se estreitar, como se a própria floresta estivesse tentando me avisar que eu estava indo longe demais. As margens ficaram mais densas, com raízes grossas que se entrelaçavam como um labirinto. Mas eu segui. Sempre fui teimoso com essas coisas. Foi então que vi a abertura. As árvores se afastavam de repente, como se um círculo tivesse sido cavado ali no meio da mata, criando um lago que não devia existir. Ele era perfeitamente redondo, grande, silencioso demais. A água tinha um brilho estranho, meio prateado, meio verde escuro, como se refletisse uma luz que não vinha do céu. O ar parecia mais pesado quando o barco deslizou pela superfície daquele lugar. Dei uma olhada ao redor. Nenhum animal, nenhum pássaro, nenhuma folha se movendo. Era como se o lago fosse um parêntese da floresta, um espaço suspenso, isolado do resto do mundo. A água era tão parada que parecia sólida. Aos poucos, senti um incômodo. Nada dramático. Só aquela sensação chata de estar sendo observado. Aquela presença que não dá para explicar, mas que você sabe que está ali. Como quando você entra num lugar onde não devia estar. Respirei fundo, tentando me acalmar, e joguei a linha na água. Ela desceu devagar, quase preguiçosa, até desaparecer na escuridão líquida que parecia não ter fundo. Por um momento, tudo ficou quieto, até demais. E então senti a primeira coisa estranha. A linha não puxou, não retesou, não deu sinal de peixe. Mas a água se moveu, devagar, como se alguma coisa enorme estivesse rolando lá embaixo. Não um peixe, não um tronco, algo que deslocava a água inteira ao redor. O barco balançou sutilmente, como se tivesse respirado. Foi nesse instante que percebi que a floresta atrás de mim tinha ficado mais escura. As sombras estavam mais longas. As folhas tinham parado de refletir luz. E o silêncio era tão profundo que chegava a pressionar o peito. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Mas alguma coisa, não sei explicar, me fez ficar, como se o lago tivesse me puxado para perto, curioso, como se estivesse esperando eu dar o próximo passo. E eu, teimoso como sempre, fiquei ali, até ouvir a primeira voz. Ela não veio de fora. Ela veio de dentro da minha cabeça, e disse apenas uma palavra: chegou. A palavra ficou ecoando na minha cabeça, mesmo sem som. Não era uma voz comum. Ela não tinha timbre,
Não tinha origem, não parecia masculina nem feminina. Era como um pensamento que não era meu, encaixado à força dentro de mim. Eu me virei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse chamar a atenção de algo que eu não enxergava. O lago continuava imóvel, mas havia algo errado na quietude. Era o tipo de silêncio que parece esperar uma resposta. Eu tentei me convencer de que aquilo era só cansaço. Horas remando, sol forte filtrado pela copa das árvores. Falta de costume com regiões tão isoladas. Mas a sensação insistia, se espalhando pelo corpo. Eu não estava sozinho. O lago não era apenas um lugar, era uma presença. A água ao redor do barco começou a fazer pequenos círculos, não por vento, mas como se alguém estivesse tocando a superfície com os dedos lentamente. Primeiro perto da proa, depois ao lado, depois atrás. Cada ondulação era precisa, controlada. A linha da minha vara vibrou, não como se tivesse um peixe. Era uma vibração ritmada, quase como batimentos, ou como se algo estivesse deslizando pela linha, passando os dedos nela. Eu puxei devagar. A ponta veio leve, sem resistência, mas um cheiro estranho subiu do lago, como terra molhada misturada com algo mais metálico, mais velho. Um cheiro que não existia em nenhum outro ponto da floresta onde eu já tinha pescado. Eu toquei na água com a ponta dos dedos, e ela estava quente, não morna, quente como pele. Meu corpo inteiro gelou. Olhei ao redor. O céu, antes cinza azulado, agora tinha um tom levemente esverdeado, como se o lago estivesse filtrando a luz. As árvores ao redor pareciam mais tortas do que antes, como se estivessem inclinadas em minha direção. E a floresta não só estava silenciosa, ela estava ausente. Era como se as coisas vivas ali tivessem recuado, abandonando o círculo ao meu redor. O barco balançou com mais força. Só um pouco, mas o suficiente para eu saber que a água tinha movido o barco, não o contrário. Eu me ajeitei, tentando manter a respiração calma. Isso era apenas uma ilusão. Eu repetia isso para mim, como um mantra. Mas algo lá embaixo se mexeu de novo. Dessa vez, eu senti o deslocamento. Foi profundo, lento, pesado, como se algo gigantesco estivesse subindo, ainda longe, mas vindo direto na minha direção. A madeira do barco rangiu, vibrando como se estivesse sendo observada de baixo. A sensação percorreu minhas pernas, subindo pela coluna, e então a voz voltou, não como uma palavra, mas como um pensamento inteiro empurrado para dentro de mim. Agora você faz parte. O ar ficou mais denso. Minhas mãos suaram. Minha mente parecia dividida entre fugir e ficar paralisada. Eu tentei remar, mas quando ergui o remo, percebi que a água havia se tornado mais viscosa, mais pesada, como se ela grudasse no remo, impedindo qualquer impulso. Tentei outra vez. Nada. O barco não se movia. Era como se o lago tivesse decidido que eu não ia sair dali. E então, pela primeira vez, eu vi uma coisa. Pequena, sutil, mas impossível de ignorar. No fundo raso, perto do casco, algo brilhou, como um olho grande. E ele se fechou, como se tivesse piscado para mim. Eu recuei instintivamente. Minha garganta apertou. Meu coração acelerou tanto que parecia querer escapar do peito. E a água, agora definitivamente mais quente, formou ondas suaves ao redor do barco, como se algo estivesse respirando logo abaixo, acompanhando meu ritmo. Respirei fundo, tentando não perder o controle. Mas a voz, essa presença, sussurrou de novo. Olhe. Eu fechei os olhos por um instante, mas a escuridão só piorou. Então abri, e percebi que o lago, aquele espelho preto e perfeito, estava começando a mudar de cor. Devagar, muito devagar. O centro dele não era mais escuro. Agora, parecia estar pulsando, como um coração, como se o lago inteiro estivesse vivo, e respirando junto comigo. João não se mexia. Ele estava sentado no banco estreito da canoa, com os dedos apertados no cabo do remo como se fosse cair no abismo a qualquer momento. O lago parecia maior agora. A névoa tinha descido de novo, mais densa, mais baixa, como se estivesse tentando tocar a superfície d'água. Tudo ali parecia vivo. O ar estava tão parado que até respirar exigia esforço, como se o lugar fosse apertando o peito dele devagar, sem pressa.
Ele olhava para as margens, tentando enxergar a trilha por onde tinha entrado, mas tudo estava coberto, galhos enormes, sombras tortas, troncos que antes não estavam ali. A mata parecia ter engolido o caminho. Uma fisgada leve fez a vara de pesca tremer, mas não tinha nenhum peixe. Só a linha esticada, indo em direção ao fundo, como se algo estivesse puxando ou tentando chamar atenção. João puxou devagar, sentindo uma resistência que não parecia natural. A água mexia apenas ao redor da canoa, círculos organizados, como se algo estivesse dando voltas embaixo dele. Isso não está certo, murmurou, sentindo sua própria voz parecer pequena. O cheiro mudou também. Antes era odor de mangue, de matéria orgânica, mas agora vinha algo doce demais, quase enjoativo, como fruta podre misturada com perfume velho. Deu vontade de tossir, de sair dali remando como louco, mas o lago parecia não querer que ele fosse. Foi quando ouviu de novo um sussurro, baixo, arrastado, vindo de vários lugares ao mesmo tempo. Não era uma voz normal. Parecia água correndo por pedras, vento passando por dentro de cavernas, mas tinha palavras ali. Uma frase repetida, mas não no idioma que ele entendia. Mesmo assim, ele sentia o significado direto no peito, como se alguém soprasse dentro da mente dele. Asterisco, você não devia ter vindo. Asterisco, a superfície da água se abriu, devagar, como um redemoinho fraco. Algo subiu, não um animal, mas uma forma esguia, fina, quase transparente. João piscou e aquilo sumiu. Era alucinação? Estava começando a achar que sim. Mas o redemoinho continuou ali, girando numa velocidade irritante, quebrando o silêncio perfeito que reinava no lago. A cabeça dele começou a latejar, uma dor funda, como se tivesse ficado horas exposto ao sol, só que o céu estava nublado. A visão ficou embaralhada, e de repente as árvores à sua volta pareciam mover os troncos, inclinando-se na direção dele, como se estivessem tentando ouvir sua respiração. O barulho do lago mudou de novo. Um estalo alto, como madeira quebrando, ecoou sobre a canoa. A embarcação balançou forte, quase o derrubando. João enfiou a mão na borda da canoa, com os olhos arregalados. A profundidade do lago parecia chamá-lo, como um abismo líquido. Ele pegou o remo, tentando girar a canoa para longe, mas sentia a água segurando, pesada, como se o lago estivesse decidindo se deixaria ele ir. O sussurro voltou, mais próximo, mais claro, agora vindo bem do lado da canoa. Asterisco, já é tarde. Asterisco, João sentiu um arrepio gelado subir por toda a espinha. A mata, a água, o ar, tudo estava olhando para ele. O lago parecia se mover com uma intenção própria, e as primeiras sombras começaram a aparecer logo abaixo da superfície, acompanhando o movimento da canoa como predadores rondando um animal ferido. Ele tentou remar, mas o lago já tinha decidido que ele não sairia dali tão cedo. João remava sem direção, só com a intenção desesperada de se afastar do centro do lago, mas a cada movimento a canoa parecia escorregar de volta, como se estivesse presa numa corrente invisível. As sombras sob a água acompanhavam cada remada, contornando o casco, sumindo e reaparecendo como formas longas e finas. Serpentes? Não. Peixes? Também não. Eram outra coisa. O céu começou a escurecer antes do normal. Não parecia nuvem de chuva. Era como se uma espécie de véu, espesso e acinzentado, estivesse descendo do alto da copa das árvores, cobrindo tudo. Um silêncio enorme tomou conta da floresta, o tipo de silêncio que deixa o corpo em alerta, como se todo mundo estivesse prendendo a respiração ao mesmo tempo. A cabeça de João latejava, o estômago embrulhava, e a visão às vezes desfocava, como se estivesse olhando o mundo através de um vidro molhado. Ele piscava várias vezes, tentando clarear a imagem, mas quanto mais tentava, mais tudo distorcia. Foi aí que percebeu outra coisa. O lago estava respirando. A superfície se movimentava de um jeito lento e constante, como o peito de alguém durante uma inspiração profunda. Subia e descia, sem produzir onda nenhuma, apenas uma ondulação uniforme e silenciosa. João apertou o remo com tanta força que os dedos ficaram brancos. Isso não existe, repetiu baixinho, como se pudesse convencer a si mesmo. Uma forma clara surgiu à sua frente. No início, parecia só um reflexo estranho da mata, mas conforme ele encarava, a imagem se tornava mais nítida.
Era a silhueta de uma pessoa, parada na margem, imóvel. Alta, magra, com os braços longos demais para serem humanos. A cabeça era inclinada para o lado, como quem observa algo com curiosidade. João piscou. A figura sumiu. O terror subiu como um jato quente, queimando a garganta. Ele ouviu passos, secos, quebrando galhos, circulando a margem, indo de um lado ao outro. Mas não havia ninguém lá. Pelo menos, ninguém que ele conseguisse ver. Só sombras densas escorrendo entre os troncos, aparecendo perto do chão e desaparecendo antes que fosse possível entender o que eram. O lago respirou de novo. A canoa se mexeu sozinha, deslizando para trás, como se estivesse sendo puxada. João tentou remar contra o movimento, mas o remo bateu em algo duro, submerso. Um tronco, uma pedra. Ele estava prestes a olhar para a água quando ouviu a voz outra vez, dessa vez dentro da cabeça dele, nítida, forte, como se estivesse aos sussurros bem atrás de sua nuca. Asterisco, você não devia ter bebido da água. Asterisco, João congelou. Ele nunca tinha bebido nada daquele lago. Só havia tocado a água quando se desequilibrou no capítulo anterior. Será que aquilo bastava? O pânico queimava dentro dele, mas agora havia algo pior. A sensação de que havia sido marcado. Como se o lago tivesse colocado um dedo invisível sobre ele e dito você. O ar ficou quente demais. Pesado demais. A visão se voltou de novo para a margem, onde algo agora caminhava lentamente. Não era humano, mas parecia. Imitar um humano. Ombros curvados, braços compridos arrastando perto do chão, cabeça tombada para trás como se estivesse farejando o ar. João tentou não olhar, mas a criatura parou exatamente no ponto onde a mata mais escura se juntava. A sombra dela se alongou, se esticou, e a cada segundo parecia chegar mais perto da canoa sem precisar dar um passo. O lago respirou mais fundo. Uma bolha enorme estourou bem ao lado da embarcação, fazendo a água vibrar. João entendeu, pela primeira vez, que quem estava decidindo as regras não era ele. Não era o tempo, nem a floresta, nem a noite. Era o lago, e ele queria João mais perto do fundo. A noite caiu de vez, mas João percebeu que não precisava dela para se sentir no escuro. O lago inteiro parecia ter engolido a luz. Até o brilho fraco da lua, que deveria refletir na água, era absorvido como se o espelho líquido estivesse faminto. A canoa continuava presa, deslizando para o centro sem fazer esforço, como se estivesse sendo puxada por uma força que não precisava se esconder. João respirava rápido demais, tentando não demonstrar pânico para si mesmo, mas cada movimento do peito doía. A atmosfera estava tão pesada que parecia empurrar seus ombros para baixo. O ar tinha cheiro de madeira podre, raízes molhadas e algo mais, um perfume profundo que lembrava sangue antigo, escondido sob terra úmida. O lago respirou outra vez. A superfície subiu e desceu como se estivesse viva, e João teve certeza absoluta. O que ele sentia desde o início não era medo comum. Era uma presença, algo consciente, curiosa e muito antiga. Algo que via nele não um invasor, mas alimento. Ele tentou agarrar o remo outra vez, mas desta vez sentiu a madeira tremer. Não porque suas mãos estavam fracas, mas porque algo lá embaixo tocou a ponta submersa. Um toque suave, quase delicado, como dedos, explorando o objeto novo. João puxou o remo num impulso, e a água ao redor começou a borbulhar. Primeiro devagar, depois mais rápido, formando círculos concêntricos que se abriam como feridas. Ele recuou dentro da canoa, pressionando as costas contra a borda, tremendo dos pés à cabeça. E então viu. Uma figura emergiu pela primeira vez, quebrando a superfície sem fazer barulho. A água deslocou-se ao redor com uma calma assustadora. O topo da cabeça apareceu primeiro, como uma coroa de raízes encharcadas. Depois, o rosto, se é que aquilo podia ser chamado de rosto. A pele era fina e translúcida, puxada tão firme sobre os ossos que lembrava a casca de peixe seco. Os olhos eram grandes demais, negros demais, sem qualquer brilho humano. A boca não tinha lábios, era apenas um rasgo curvo, marcado por algo que parecia dentes, mas não eram dentes, eram pequenas lâminas finas como folhas de palma. O pescoço era longo, flexível, se movendo em pequenos tremores. A cada ondulação do corpo, o lago respirava com ela, ou ele, ou aquilo.
João sentiu o cérebro perder o ritmo. A visão apertou nas bordas, criando um túnel de luz fraca. As alucinações que vinham crescendo agora se misturavam com a realidade, e ele já não conseguia separar uma coisa da outra. A criatura inclinou a cabeça de um jeito que lembrava curiosidade infantil. Mas o olhar dizia outra coisa. Dizia fome. A superfície ao lado da criatura inchou, como se outra estivesse prestes a emergir, e outra, e outra. Sombras longas subiam e desciam sob a água, formando um coro silencioso, girando ao redor da canoa como predadores circulando um animal ferido. João agarrou o casco da embarcação com os dedos trêmulos, sentindo o corpo se desfazer em medo. A voz, aquela voz difusa, que antes sussurrava, voltou, agora mais forte, clara, profunda, como se as palavras fossem formadas pela própria água vibrando. Asterisco, você bebeu da minha pele. Agora você vê o que eu vejo. Asterisco, João apertou os olhos, mas a voz continuou. Asterisco, e o que eu vejo, eu tomo. Asterisco, de repente, a canoa balançou violentamente. Algo bateu por baixo, empurrando com força. João caiu para trás, sentindo o impacto abrir o ar dos pulmões. Mais uma batida. E outra. A madeira da canoa começou a estalar. Fendas finas surgiram nas laterais, deixando entrar pequenos filetes de água escura. O lago respirou mais fundo. A criatura se aproximou. Tão perto que João conseguiu ver pequenos filamentos saindo da pele dela, tremendo no ar como sensores procurando calor. Ela ergueu a mão, se aquilo era uma mão, e tocou a borda da canoa. A madeira apodreceu instantaneamente sob o toque, como se tivesse sido mergulhada em ácido. Não, não, João sussurrou, sem força na voz. A água começou a invadir a embarcação. Devagar, mas constante, como se estivesse subindo pelas próprias paredes, escalando para alcançá-lo. A criatura inclinou o rosto, chegando ainda mais perto, até que João achou que poderia sentir o cheiro dela, um odor frio, mineral, como cavernas submersas que nunca viram luz. Atrás dela, dezenas de sombras se moviam, como um cardume de formas humanas e distorcidas, esperando o momento certo. O lago respirou. A canoa afundou alguns centímetros. E João finalmente entendeu o que os moradores da região queriam dizer quando falavam que certos lagos não existiam em mapa nenhum. Alguns não querem ser encontrados. Outros querem escolher quem não volta. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!